Bom dia, Brasil! Bom, hoje a gente vai fazer uma análise de um artigo, né? E eu vou deixar ele na descrição. O nome do artigo é O impacto da progressividade tributária nas desigualdades regionais de renda. Uma análise comparativa entre Brasil e Alemanha. Esse artigo ele está em inglês, certo? Mas hoje tem diversas ferramentas de tradução. Ele estará o link da Cielo, está publicado na Cielo, então você pode clicar ali, baixar o artigo sem custo nenhum, e aí você pode usar ele onde quiser, no tablet, celular, é só baixar ali na Cielo. Né? Você já se perguntou por que a desigualdade no Brasil é tão persistente, enquanto na Alemanha ela vem caindo ano após ano? Nesse vídeo nós vamos explorar um estudo acadêmico que compara o sistema de impostos dos dois países e mostra como o modelo tributário pode aprofundar ou reduzir a desigualdade regional. Fica até o fim, porque dados que você vai ver aqui são chocantes, especialmente sobre como mais pobres no Brasil sustentam a maior parte da arrecadação, certo? E por ser a maior parte da população também, né? O sistema tributário pode ser dividido em duas formas, né? O direto ou o indireto. Os tributos podem ser diretos ou indiretos, progressivos ou regressivos. O imposto de renda é um progressivo. Quanto mais você ganha, mais você paga. Já o imposto sobre o consumo, o ICMS, ele é cobrado em todo o país, né? No Brasil, o ICMS ele é fixo por produto, certo? Já na Alemanha, o IVA é regressivo. Todos pagam a mesma alíquota, mas quem é pobre sente menos no bolso. Então vamos ver aqui o que acontece. Na Alemanha, o imposto de renda representa 27% da arrecadação em 2018. O IVA caiu para 18%. No Brasil, o imposto de renda ficou apenas em 8,7%. E o ICMS continua em torno de 21%. Então, só para você ter uma ideia, na Alemanha, o imposto de renda é 27% da arrecadação do país. Aqui no Brasil é 8%. Então, o que significa que na Alemanha, quem ganha mais paga mais e contribui mais. Aqui no Brasil, o imposto de renda é só em 8% das pessoas. Isso é um dado de 2018, tá? Enquanto na Alemanha aumenta a arrecadação com imposto progressivo, que é o imposto de renda, o Brasil mantém seu foco nos impostos sobre consumo, certo? Lembrando, imposto sobre consumo independente de quanto você ganha. Então, se você ganha 10 mil reais, você vai pagar o mesmo imposto sobre consumo de quem ganha um salário mínimo, porque o imposto sobre consumo está no produto, certo? O pobre brasileiro paga proporcionalmente mais do que o rico. Então, voltando para você entender sobre isso, o imposto sobre o consumo, independente de quanto você ganha, você paga a mesma coisa que todas as pessoas, certo? E isso aumenta a desigualdade social. Por quê? Mano, a gente está falando sobre um estudo e sobre ideias e para você entender mais como é que funciona o nosso país. Se você paga a mesma coisa do que quem ganha mais, ou se você paga a mesma coisa do que quem ganha menos, o imposto consome boa parte da sua renda. Mas eu tenho uma renda maior. Perfeito. Então, você vai sobrar mais dinheiro para você gastar com outras coisas. Eu tenho uma renda menor. O governo, de um jeito ou de outro, tira uma parte do seu ganho. E você fica com menos poder de compra, assim gera menos dinheiro na economia. Certo? O imposto progressivo, ele tem alguns estudos, né? O estudo propõe um índice simples de progressividade, calculado devido ao total arrecadado com impostos de renda pelo total arrecadado com impostos sobre o consumo. Então, dentro do artigo, eles colocam alguns índices, né? Então, é um índice que chama PI, progressividade do imposto, né? Na Alemanha, essa progressividade é de 1,22 em 2010.
para 1,49 em 2018, o sistema mais progressivo. Então, assim, ele está dizendo que na Alemanha está tendo um aumento dessa progressividade no imposto. Já no Brasil é de 0,33 para 0,4, extremamente regressivo. O que significa isso? No imposto de renda deles na Alemanha, eles estão tendo um aumento, né, nessa arrecadação e nas alíquotas do imposto de renda. O que significa isso? Que se você ganha mais, você contribui mais no imposto de renda. Porém, no imposto sobre o consumo, ele é mais baixo, certo? Então, isso libera mais dinheiro para quem ganha menos, poder girar a economia. No girar a economia, você coloca consumo, você coloca investir em pequenos negócios, investir no mercado financeiro, enfim. Sobrando mais dinheiro para quem ganha menos, ele pode ter uma ascensão melhor. Tendo uma ascensão melhor, a desigualdade econômica do país ele diminui, certo? Distribuição regional da receita. Na Alemanha, mecanismos de distribuição entre estados ricos e pobres. Brasil repassa menos que para os estados e municípios com fraca política de equalização. O que isso significa? Na Alemanha, os estados e municípios eles recebem mais dinheiro do governo federal e dentro da sua cidade. Então imagine você mora numa cidade, não numa capital, numa cidade pequena, certo? Então, se você tem mais dinheiro do governo federal entrando nessa cidade pequena, o gestor da cidade consegue colocar esses recursos numa política pública municipal mais assertiva do que um governo federal fazer uma política pública para o estado inteiro, para o país inteiro. Cada cidade, cada região tem a sua peculiaridade, tem o seu meio de ganhar dinheiro, a sua economia criativa, a sua economia regional, de repente precisa de algum tipo de infraestrutura para desenvolver mais a região, sendo que o governo federal ele não vai conseguir identificar cada pequeno comércio, cada pequena economia ali da cidade. Ele faz políticas macros, que é o que acontece no Brasil. A maioria do dinheiro está concentrada no governo federal, tanto que o governo federal é o maior orçamento do país, né? Que é o governo federal. Depois vem o estado de São Paulo, depois vem a prefeitura de São Paulo e depois vem os estados e os municípios eles ficam lá embaixo, entendeu? Então essa divisão de renda, de dinheiro dentro do país também é importante para a desigualdade social diminuir, né? Bom, agora a gente vai entrar na parte de políticas públicas, né? O que acontece com esse tipo de desigualdade na arrecadação? Os gastos públicos no Brasil favorecem mais as pessoas que ganham mais, têm mais dinheiro. A arrecadação também resulta em um país onde os pobres sustentam o Estado, mas não recebem benefício nenhum. Mas você vai falar, eu vou te explicar para você entender. Vamos supor que todas as pessoas ricas morassem em um único lugar, certo? E esse único lugar que elas moram, elas pagam o imposto de renda delas e pagam o consumo delas, certo? Pagam o imposto sobre o consumo. O problema é que existem menos pessoas ricas. No Brasil, o imposto que sustenta o país é sobre o consumo. Então, quem consome mais é quem tem mais, a maior parte da população, que são pessoas pobres ou pessoas que ganham menos. Então, assim, você sustenta o país, certo? Através do consumo, e o consumo e o que o Estado te devolve não é proporcional ao que você que você paga de imposto sobre o consumo. Vamos supor, você precisa comprar um computador novo para trabalhar. Você ganha R$ 2.500. Você vai lá e parcela esse computador em 10 vezes. Você vai lá, pagou o imposto, o computador custa 5 mil, pagou lá em 20 vezes, ainda tem os juros, enfim, o imposto sobre os juros, tudo que vem, o IOF que aumentou agora, tudo sobre esse computador. Foi lá e comprou esse computador para trabalhar. Você
parcelou em 20 vezes, em 2 anos, 24 vezes. 2 anos pagando esse computador para poder trabalhar. Esse computador vai te render um dinheiro, perfeito? Então você já pagou o imposto sobre tudo isso. Uma pessoa que ganha mais, ela vai lá com o preço à vista e o imposto é exatamente o mesmo que você, certo? Então é isso que gera a desigualdade. O imposto para uma pessoa que ganha mais é o mesmo imposto para uma pessoa que ganha menos. Isso gera desigualdade. Em comparação ao imposto de renda, que é um imposto de renda que hoje no Brasil está totalmente desequilibrado, as pessoas que ganham acima de 2 salários mínimos já pagam imposto de renda. Apesar do governo fazer já colocar que daqui para frente as pessoas que ganham acima de 5 mil reais vão pagar imposto de renda, porém, até o momento, até a política desenhada até hoje, e isso está gerando desigualdade, diferente na Alemanha. O imposto sobre o consumo é baixo e o imposto de renda ele é mais progressivo. Lá existem mais alíquotas, mais cobrança sobre o consumo, sobre a renda, né? Na Alemanha e o Brasil são países federativos, né? Então, para você entender, os dois têm a mesma constituição, ideia de constituição, que são países federativos, com grande população e território. Mas enquanto um está diminuindo a desigualdade com o sistema tributário justo, que é a Alemanha, bem planejado, o outro, que somos nós, o Brasil, está aprofundando a exclusão, a desigualdade. Se você acredita em um sistema mais justo, é possível compartilhar esse vídeo para as pessoas entenderem que os impostos no Brasil eles estão gerando mais desigualdade devido a esses fatos. Quando o designer do imposto de renda nacional ele está sofrendo um ataque, né? Porque ninguém quer pagar imposto de renda, ninguém quer pagar nenhum imposto. Essa é a verdade. O imposto ele serve para validar o Estado. E no Brasil o Estado não devolve. Independente se é rico, pobre, não sei o que, o Estado não devolve. Então todo mundo quer pagar menos imposto. O problema é que o imposto sobre o consumo está gerando mais desigualdade social no nosso país do que o imposto de renda gerando receita para o governo. Só que mexendo no imposto de renda, as pessoas mais ricas elas têm mais poder para isso, para pressionar um deputado, pressionar um senador, enquanto as pessoas mais pobres, elas muitas das vezes elas nem sabem como fazer uma pressão desse jeito, certo? O imposto sobre o consumo no Brasil é altíssimo, mantém muita parte do governo, só existe o governo porque existem impostos. Os impostos eles não são de hoje, tá? Os impostos eles sustentam todos os governos desde que nós temos notícias, registro. No Egito já existia impostos. Em Roma, diversas rebeliões, diversas mudanças de governos foram por conta dos impostos. Só que lá os impostos eram cobrados por pessoas. Aqui você nem vê o imposto sendo cobrado. Você vai comprar um saco de arroz, você nem viu quanto você pagou de imposto ali. Você vai comprar um celular novo, você vai comprar qualquer coisa que você vai comprar, você vai pagar imposto. Não tem, o nome já diz, é imposto, é um poder que o Estado tem sobre você. A diferença de um imposto bem desenhado para um imposto mal desenhado é justamente diminuir a desigualdade social. Se você tem um imposto mal desenhado como no Brasil, você vai ter uma desigualdade social persistente como nós temos. Enquanto não for feito um novo desenho sobre os impostos, uma clareza sobre os impostos, porque tem imposto que você paga, você nem sabe se está pagando ou não, para quem você pagou. O imposto é municipal, estadual, federal, seu imposto alguém colocou aquele imposto lá, para onde vai esse dinheiro? Então nós precisamos, como sociedade, entender para que servem os impostos. Os impostos só servem para o governo existir. Não existe nenhum outro tipo de função do imposto. O imposto serve para o governo existir. Aí, como o governo vai gastar esse dinheiro é um outro problema. Mas se o governo fizer um imposto, desenhar um imposto que diminua a desigualdade social, como na Alemanha, temos um estudo que aponta esse tipo de ferramenta funcionando. Nós precisamos adaptar essa ferramenta ao nosso sistema tributário.
por favor, eu peço que se você ficou até aqui, dê um like, comente. E qualquer dúvida, queira que eu traga um artigo diferente ou um artigo mais antigo. Esse artigo é novo, é de 2025, entendeu? Então eu estou trazendo artigos mais recentes. Mas caso você queira que eu traga um artigo mais antigo ou algum tipo de outra informação, vou deixar nos comentários. Valeu!